Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom estarmos reunidos neste domingo, juntos para adorarmos o Senhor. Só reforçando, é importante isso que o Paulo falou, gente, porque a gente não tem ideia, né, de quem vai de carro ou não, quem quer carona ou não, e então por isso que é importante a gente sair daqui todo mundo junto, tá bom? Tem um mapinha depois, a localização, cada um pode seguir a localização, não tem problema, mas sair daqui pelo menos no horário juntos, tá ok? E importante também que você dê o seu nome hoje, tá? Pagar é o de menos, de qualquer coisa o Paulo se vira depois aí, tá bom? Tranquilo, não tem problema nenhum. Uma explicação, né? Todo mundo deve estar sentindo falta do pastor, é óbvio, que não está aqui hoje com a gente. Cara, agora eu entendo porque que o pastor desliga esse ar. Que não há sinusite que aguente. E, como todo mundo sabe, quando o mês tem 5 domingos, né, o pastor sempre folga no último. Mas no último mês, ele pregou todos os 5 domingos, né, ele ficou sem a folga. Então, a gente tinha combinado com ele dele folgar agora em abril, nesse último domingo de abril, tá bom? Mas semana que vem ele já está aí, quer dizer, na verdade, segunda-feira ele já está aqui de volta, né, terça-feira, e vai estar com a gente lá na chácara em Nova Veneza, e no próximo domingo já é o nosso culto de Santa Ceia, tá? Então, domingo que vem não tem escola dominical pela manhã, por quê? Porque será o nosso culto de Santa Ceia pela manhã, ok, gente? E o pastor me incumbiu de continuar a sequência, né, do que ele está fazendo, trabalhando esse ano na igreja. Tudo se faz novo no cuidado pessoal. Agora, o capítulo 5, né, nós vamos falar sobre o cuidado do espírito e o relacionamento com Deus. Sempre é muito difícil, né, escrever um sermão. É muito difícil, sempre é. Eu não preciso nem dizer, né? A gente sempre diz isso. Na semana do sermão, tudo acontece. É uma luta atrás da outra, né? E dessa vez, eu não tenho o costume de pregar sob encomenda. Por quê? Porque o pastor ele falou, agora você tem que pregar sobre isso. Ele não escreveu, ele só deu o tema. Você tem que pregar sobre esse tema para a gente continuar o trabalho, né, de desenvolver os outros temas durante esse semestre. Eu falei, tá bom, pastor. Só que eu tive bastante tempo, né, para desenvolver isso. E é impressionante, né, como Deus trabalha com a gente, né? Como Deus ouve as nossas orações, né? E eu sinto muita dificuldade. Não parece, mas eu fico tremendo por dentro. Eu também fico nervoso. Pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. E quando eu comecei a fazer o esboço desse sermão, a gente vai pensando no tema e vai desenvolvendo, né? E aí, eu estou dando aula de manhã, hoje nós tivemos aula de manhã, né, da escola dominical, e ficou algumas semanas bem conturbadas, né, de fazer tudo. E aí, engraçado é que uma coisa foi encaixando na outra, e esse tema de cuidar do espírito e do relacionamento com Deus, é óbvio que vem à cabeça da gente algumas coisas que são bem óbvias, né, para nós cristãos. Por exemplo, o que mais nos alimenta, né, o nosso espírito e o nosso relacionamento com Deus? Duas coisas são fundamentais. O que é, gente? Ler a Bíblia, não é? E orar. Né? É o básico, né? Vamos dizer assim. Mas eu queria fazer uma introdução desse sermão dizendo para você, todos nós sabemos, essa foi tema de uma das aulas que a gente teve aqui na escola dominical, sobre alianças, né? E eu queria dividir com os irmãos. O que é uma aliança?
Aliança é o ato ou o efeito de aliar-se. É um pacto, um ajuste, um acordo. É a união harmoniosa de coisas diferentes entre si. A aliança é a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo comum, podendo ocorrer entre pessoas, empresas, sociedades, partidos, países e etc. A aliança, segundo as Escrituras Sagradas, foi cada pacto que Deus fez com os homens. A velha aliança faz parte do Velho Testamento, enquanto a nova aliança está presente no Novo Testamento e foi estabelecida através de quem? De Jesus Cristo. Amém? Aí você deve fazer a pergunta: por que eu estou falando de aliança? Porque, segundo um escritor, o Palmerston, que escreveu esse livro sobre aliança, ele diz o seguinte, que as alianças é o método de Deus para se relacionar com o seu povo. Então, Deus usa as alianças descritas na Bíblia para se relacionar com quem? Conosco. Tá bom? E o Salmo de número 25, em seu verso 14, nos diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança, intimidade, relacionamento. Em Cristo nós fomos reconduzidos a nos relacionarmos livremente com Deus. E como anda esse nosso relacionamento? A gente diz que no casamento, né? Marido e mulher sempre tem o quê? Uma DR, né? Discutir o relacionamento. Como é que está a sua DR com Deus? Como é que está a sua saúde espiritual? E você tem se relacionado com frequência com o nosso Senhor? Nós temos cuidado deste relacionamento? O nosso corpo, ele necessita de alimento para nos manter vivos, amém? Isso é essencial, né? A gente que é um pouquinho, não muito, a gente que é um pouquinho obeso, só um pouquinho, ninguém ri não, gente, que é óleo pecado, hein? A gente que é um pouquinho mais cheinho, a gente vive de dieta. Graças a Deus, eu não tenho nenhum problema de saúde, a não ser obesidade, tá? Eu não tenho problema de pressão, nada disso. Senão eu teria que fazer uma dieta específica, né, para corrigir. Eu só tenho que corrigir a minha boca, porque, né, só estou um pouquinho acima do peso. Então, a gente vive de dieta. Normal. Por quê? É um cuidado que eu tenho que ter com o meu corpo. E da mesma maneira, nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso espírito, né? Mas só que a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, tão sobrecarregado de tantas coisas e tantos afazeres, nós já fizemos outros sermões, né, falando sobre isso, né? Se Deus é a sua prioridade, se Ele está na sua lista de prioridades, se Ele é o dono da sua lista de prioridades, como é que está o nosso tempo? Nós estamos administrando isso perante a nossa vida com Deus.
Porque quanto menos nos relacionamos com Deus, a nossa saúde espiritual vai ficando anêmica, defeituosa, vai ficando doente. E é inacreditável quando a gente para pensar que muitos irmãos não criaram o hábito de ler as Escrituras e de orar. Tá? Isso eu estou dizendo diariamente. Agora vamos imaginar uma coisa. Você só bebe água no domingo? Duvido. Você bebe água todos os dias. Então você tem que manter o seu corpo hidratado. Então, com a palavra de Deus é a mesma coisa. A gente precisa se alimentar dela todos os dias. E não somente no domingo. Hoje em dia nós contamos com muitas disciplinas espirituais. Por exemplo, vou citar alguns aqui. Retiros, comunhão em pequenos grupos, adoração, ofertas, estudo bíblico, leitura devocional, oração contemplativa, jejum, memorização das Escrituras, alexio divina, confissão, intercessão e etc. Ou seja, tem várias práticas que nós podemos adotar que vão nos ajudar a manter o nosso espírito mais saudável e fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Ok? E quando eu comecei a escrever esse sermão, me veio uma coisa à minha mente. Foi quando nós tivemos a nossa conferência, a pastora Bruna, numa das pregações dela, ela falou, poxa, teve um dia que eu estava mal, estava ruim, e eu estou lá dentro do carro toda desesperada, não sei o quê. E ela nervosa e os filhos dela na cadeirinha, no banco de trás, e vendo que ela estava muito apavorada, não sei o quê. O menininho olha para ela e fala assim, mamãe, o que foi? Leia a Bíblia e faça uma oração. E começou a cantar a musiquinha, E eu falei, nossa, não é verdade? E na hora ela ficou sem graça, ela falou, nossa, ó, meu filho, leia a Bíblia. E ela falou, ele não sabe música nenhuma, mas essa ele decorou direitinho. E ele cantando lá no banco de trás, lá, calminho, leia a Bíblia e faça a oração. Mas não é uma grande verdade, gente? E às vezes, nós somos convertidos, escolhidos por Deus. Às vezes estamos na igreja há muito tempo, mas temos o péssimo hábito de abastecermos com a palavra de Deus somente no domingo. Por isso que veio essa pergunta, a gente só bebe água no domingo? Não. A gente tem que manter o nosso corpo hidratado todos os dias. E assim também é com a nossa saúde espiritual. Tem um teólogo que se chama Joel Bick, que por um acaso ele é o editor dessa Bíblia que está aqui na minha mão, que é a Bíblia de Estudo Herança Reformada, uma Bíblia fantástica. Ela é uma Bíblia muito completa, porque ela tem todos os credos, todas as confissões, história da igreja, ela tem devocional diário para você fazer na sua casa, ela tem o plano de leitura da Palavra de Deus para o ano todo, muito boa. E ele fez alguns artigos nessa Bíblia. Aí eu separei 2, só para a gente comentar, que é sobre isso que eu queria orientar e falar para a igreja. 2 práticas são essenciais em nossas vidas. A leitura das Escrituras e a oração. E o Joel Bick, ele fala sobre a leitura das Escrituras. Eu simplifiquei, claro. Um estudo bíblico eficiente é basicamente uma questão de bons hábitos de trabalho.
Aí ele conta uma história aqui que é super interessante. Samuel Annesley, avô de John Wesley. Para quem não sabe, John Wesley, fundador da igreja metodista. Olha só, o Samuel Annesley, avô de John Wesley, começou aos 5 ou 6 anos de idade a ler, pasmem, 20 capítulos por dia e continuou essa prática durante toda a sua vida. Com 5 ou 6 anos de idade, ele lia 20 capítulos da Escritura por dia. A gente tem, e nessa Bíblia que também tem, o Catecismo de Westminster, que ele é bem extenso e muito teológico. Aí fizeram um que se chama o Breve Catecismo, não sei se todos já ouviram falar, que geralmente, antigamente, há muitos anos atrás, ele era usado, sabe para quê? Sim, para estudar com as crianças. E hoje, se você pegar ele, o breve, aquele que era para criança, tem adulto falando, não é possível. Sabe por quê? Porque nós perdemos a nossa qualidade de doar o nosso tempo em meditar nas Escrituras e orarmos mais. E aí ele continua. O objetivo principal de estudar as Escrituras, gente, preste bem atenção, não é a quantidade de leitura ou a leitura em si. O objetivo é conhecer a Deus. Existem muitas coisas preciosas que jamais veremos se não lermos a palavra de Deus em grandes partes. Jamais leríamos apenas 15 linhas de qualquer obra literária para depois colocar o livro de lado, acreditando que, com isso, já satisfazemos as intenções originais do autor. A fim de percebermos todo o grande movimento do pensamento bíblico, as Escrituras precisam ser lidas com frequência, e desde Gênesis até o Apocalipse. O cristão não pode se satisfazer com nada menos do que isso. Ele não entenderá os versículos individuais se não tiver uma estrutura de conhecimento fornecida por uma familiarização com as Escrituras como um todo. Quanto mais nós lemos, mais a Bíblia se torna compreensível. Ok? Então, isso é óbvio, é um costume, é uma prática que você tem que adotar. Inclusive, o que a gente mais vê por aí, eu que sou motorista de aplicativo, gente, o que eu vejo de gente no carro com a Bíblia aberta, lá como se fosse um amuleto lá, eu falo, olha, a Bíblia não é para isso. A Bíblia não é para ficar na sua casa aberta lá no Salmo, não, é para você ler, meditar na palavra de Deus. Amém? E passamos aqui para outra nota, que ele vai falar da oração. Ele cita o versículo que está lá em Lucas, né, no capítulo 11, onde os discípulos falam, Senhor, ensina-nos a orar. E ele diz, oração é, ao mesmo tempo, o maior privilégio e o maior fardo de todo cristão verdadeiro. É um privilégio porque podemos citar vários momentos em nossa vida em que a oração foi um dos nossos maiores deleites. Você abre seu coração a Deus quando Ele está sendo esmagado pelo peso de pecado, sofrimento ou necessidade, e então percebe uma conexão viva com o Senhor. Outras vezes você ora por hábito ou por obrigação, e suas orações parecem repetições vazias, palha fria, sem vida. Você sabe que algo está errado, mas não sabe bem o que fazer a respeito disso. Muitos de nós falam, não, eu tenho orado todos os dias. Como é que tem sido a sua oração? Senhor, me dá, eu preciso, por favor.
E assim nós mantemos um relacionamento com Deus, porque nós iremos até Ele todos os dias pedir, 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 pedir. Não fazemos uma oração de confissão, não fazemos uma oração de intercessão, não fazemos, que aliás, muito poucos cristãos fazem, oração de adoração. E aí o Joe Bick pergunta, por que orar? Por que orar se Deus já sabe de tudo? Olha o que ele diz. A resposta é simples, mas profunda e encorajadora ao mesmo tempo. Aí ele diz que ele, como pai, já sabe o que a esposa e os filhos planejam para o dia. Mas quando volto para casa, mesmo assim perguntando o que fizeram naquele dia, alguns dias atrás, fui dar uma volta de bicicleta com uma das minhas filhas, ainda pequena. Ela apontou para cada pássaro e animal que via. E eu reagia com entusiasmo e adorei cada interação com ela. Um pai adora interagir com seus filhos. Oração é interação com Deus. Deus se torna seu Pai por meio da fé em Cristo e a adoração da sua graça, conforme está lá em Gálatas 4, de 4 a 6. Mesmo quando você não se sente frio e distante, mesmo quando você se sente frio e distante, Deus é o Pai perfeito que adora interagir com seus filhos. Como pais terrenos, perdemos a paciência, ficamos cansados ou nos distraímos. Mas Deus, o Pai, jamais passa por esses momentos de fraqueza, como está lá em Mateus 7:11. Por meio de Cristo, o mediador, Ele também purifica nossas orações, de modo que elas se elevam aceitas por Ele como incenso. Mesmo quando nos sentimos desanimados com nossa frieza ou fraqueza, lembrar-se disso é uma grande ajuda para a oração. Adore a Deus por quem Ele é. Confesse seus pecados de todo o seu coração. Agradeça com sinceridade e apresente a sua súplica a Ele. Ele ouvirá os necessitados quando eles assim o clamarem. Amém? Então, a oração e a leitura das Escrituras são muito importantes. O trágico, meus irmãos, é que pouquíssimas pessoas que desejam Deus, que servem suas igrejas, leem a Bíblia, adoram, oram frequentemente. O trágico é que poucas pessoas que desejam Deus servem as suas igrejas, leem a Bíblia, adoram e oram com frequência. Não estão presentes na escola dominical e nem nos pequenos grupos. A falta de leitura das Escrituras e a oração nos distanciam de um relacionamento mais íntimo com Deus. A falta de alimentação correta nos leva a uma anemia espiritual. E uma outra dica muito valiosa, além da gente ler as Escrituras e orarmos, a gente tem tanta, mas tanta literatura boa cristã para ser lida. Mas como os alimentos, a gente deve fazer muito bem critérios daquilo que a gente lê, assim como aquilo que a gente come. Né? Hoje, eu não como mais nada de fritura ou açúcar que vai estar passando longe, porque eu preciso disso.
Eu preciso me alimentar bem. Meu corpo precisa disso para me emagrecer. E a leitura é a mesma coisa, gente, porque não quer dizer que você comprou um livro, abre aspas, gospel, que ele é bom. Esse alimento, ao invés de ele fazer bem, ele vai te fazer mal. Porque batata frita é gostoso, mas faz mal. Amém? E o que você precisa, anote isso, por favor. Você não precisa de autoajuda gospel. Você precisa da ajuda do alto. Muita gente perde tempo lendo livros de autoajuda gospel para se alimentar deles. E na hora que você mais precisar, você vai ver que aquilo foi tão inútil, tão fútil. Outra dica valiosa: conheça a si mesmo para conhecer a Deus. O autoconhecimento e o relacionamento com Deus estão estreitamente associados. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo. Escreveu lá em Efésios 4, 22 e 24: vou despir do velho homem e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Agostinho, em suas Confissões, escreveu o seguinte: como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? E aí Agostinho faz uma oração pedindo: Senhor, concede que eu possa conhecer a mim mesmo, para que eu possa conhecer a Ti. Santa Teresa de Ávila escreveu em seu livro Caminho da Perfeição: quase todos os problemas na vida espiritual têm uma origem na falta do autoconhecimento. Amém? O coração só fala, daquilo que a gente tem. Ninguém dá o que não tem. Como é que podemos enfrentar os problemas diários, as doenças, tantas coisas ruins, as tempestades, se a gente não se abastece da leitura de Deus? Se nós conhecemos Deus através das Escrituras, como é que a gente deixa esse tanque andar tão vazio? Um carro anda sem se abastecer, gente? Não. E olha que você nem pode dar a desculpa de não ter uma Bíblia. Porque hoje que todo mundo tem um celular e há a Bíblia gratuita. Aliás, devocional de graça na internet. E qual é o saldo negativo da falta de cuidado do espírito e de um relacionamento anímico com Deus? É muito fácil separar Deus para atividades cristãs em torno da igreja e nossas disciplinas espirituais, sem pensar nele em nosso casamento, na disciplina dos nossos filhos, no gasto do nosso dinheiro e em nossa recreação. Solta o primeiro slide aí, por favor. De acordo com as pesquisas do Instituto Gallup e de sociólogos, um dos maiores escândalos do nosso tempo é que os cristãos evangélicos estão bem propensos a aceitar estilos de vida que sejam, no todo, hedonistas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais, como o mundo geral. Mas isso não é o mais triste. Põe o outro slide. Essas são as estatísticas do Instituto Gallup. Preste atenção. Membros da igreja se divorciam do cônjuge tanto quanto os seus vizinhos seculares. Membros da igreja
espancam a esposa tanto quanto os seus vizinhos. O estilo de vida dos membros da igreja indica que eles são quase tão materialistas quanto os não cristãos. Os evangélicos brancos são muito propensos a contestar vizinhos de outra raça. Dos evangélicos mais comprometidos, 26% deles acham aceitável o sexo antes do casamento, enquanto 46% dos evangélicos menos comprometidos também acreditam estar certo. Gente, o que é isso? Falta de quê? Porque nós não estamos falando de pessoas do mundo, estamos falando de pessoas que conhecem a Cristo. Nós estamos falando de pessoas que, com toda certeza absoluta, não têm alimentado o seu espírito. Se tem, está alimentado com outras coisas. Porque é inadmissível. Esse problema não é lá fora, é aqui dentro. Apesar de tudo, essa estatística foi tirado do livro do Peter Scazzero, que ele escreveu em 2006. Essa estatística é um pouco antiga, ela não é atual, mas vai saber se ela não é tão atual nos dias de hoje. Mas o fato é que isso acontece até hoje. E o que é isso, gente? Isso é o saldo negativo de pessoas que estão na igreja e que não fazem o uso da Bíblia, não participam da escola dominical, não estão nos estudos de pequenos grupos. Gente, de cristãos que não oram, que muito mal abençoa a comida, come e tchau. Que muito mal se alimentam somente no domingo. Só bebem água no domingo. Um autor americano chamado Ron Sider, em seu livro O Escândalo da Consciência Evangélica, esse livro não tem edição no Brasil, só nos Estados Unidos, resume o nível de nossa compartimentação. E ele diz o seguinte: seja na questão do casamento, seja da sexualidade, seja no dinheiro ou no cuidado com o pobre, os evangélicos hoje estão vivendo escandalosamente uma vida não bíblica. Os dados sugerem que em muitas áreas cruciais, os evangélicos não estão vivendo em nada diferente de seus vizinhos descrentes. Estamos falando de pessoas convertidas. Estamos falando de pessoas que conhecem a Cristo. A gente já falou isso em um outro sermão. Como a gente joga fora o tempo que nos sobra. Sim, porque a gente sabe, a vida é muito corrida. Todo mundo tem que trabalhar, estudar, cuidar da casa, dos filhos, do marido. Tem muita coisa para se fazer. Mas como a gente desperdiça tempo e não usa ele para nos relacionarmos com Deus. Olha aqui, ó. Olha o que acontece. Por que vocês acham que a igreja está vazia? Falta de compromisso é porque, meu irmão, um cristão que conhece as alianças que Deus fez com o seu povo, jamais desistiria da igreja. Agora vamos para alguns exemplos positivos para um bom cuidado do espírito e para o nosso bom relacionamento com Deus.
Davi praticava 7 momentos de oração, 7 vezes por dia. Aí você vai me perguntar, como é que você sabe disso? Abre aí, por favor, alguém, Salmo 119, o verso 164. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Todo mundo acompanhou? Davi praticava 7 momentos de oração, 7 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes por dia. Judeus devotos do tempo de Jesus oravam de 2 a 3 vezes por dia. Jesus mesmo provavelmente seguiu o costume judaico de orar certo número de vezes por dia. Após a ressurreição de Jesus, os seus discípulos continuaram a orar em certas horas do dia. Se você não sabe ou não conhece a prática muçulmana, você sabe quantas vezes o muçulmano é obrigado a orar por dia? Alguém sabe? 5 vezes. 5 vezes. E eles não deixam de praticar isso. Por volta do ano de 525 depois de Cristo, um bom homem chamado Bento estruturou esses momentos de oração em torno de 8 chamados ofícios diários, incluindo um no meio da noite para, sabe quem? Para os monges. E olha só o que ele dizia. A regra de São Bento tornou-se um dos mais poderosos documentos na transformação da civilização ocidental. Em certo ponto da sua regra, Bento escreveu: e ele dizia o seguinte: ao ouvir o sinal para uma hora do ofício divino, o monge deixará de lado imediatamente o que tem em mãos e irá com extrema velocidade. De fato, nada deve ter preferência à obra de Deus. Isto é o ofício divino. Meus irmãos, todo tempo pertence a Deus. O ofício divino, praticado sistematicamente, elimina, de fato, qualquer divisão entre o sagrado e o secular em nossa vida. Quanto menos nos alimentamos das coisas de Deus, é evidente que mais nos alimentamos das coisas deste século, desta vida, desta terra. Para nós hoje, você escolhe a duração do tempo dos seus ofícios. A chave é a lembrança regular de Deus, não a duração. A sua interrupção para estar com Deus pode se estender de 12 minutos a 20 minutos ou 45 minutos. Isso é com você. Mas eu tenho certeza que fora aquilo que você necessita fazer, trabalhando ou estudando, ainda sobra um tempo. Nossas atividades para Deus podem apenas fluir adequadamente de uma vida com Deus. Não podemos dar o que não possuímos. Trabalhar para Deus de um modo que corresponda ao nosso ser com Deus é o único caminho para um coração puro e para vermos Deus, conforme está lá em Mateus 5, em seu versículo 8. Precisamos parar e estar com Deus, prestem atenção, o tempo todo, trabalhando, nos divertindo, cozinhando, removendo lixo, dirigindo, visitando amigos, bem como durante a adoração, a oração e o estudo da Bíblia.
Mas aí a gente se abastece no domingo e na segunda-feira ninguém mais toma água, né? A intercessão pública na igreja, o relógio de oração é na sexta-feira. Mas nós temos que orar todos os dias e interceder por outras vidas, gente. Deu para você entender que se todo o tempo pertence a Deus, nós fazemos muito pouco? Você entendeu isso? Você conseguiu compreender isso? Você entende que tudo que a gente fizer andando na rua é para Deus? Eu só vou citar porque ela não pode falar não, porque se ela pegar aqui, nós não saímos daqui hoje. Dona Vânia está na rua, ela vai pregando para todo mundo, Deus e o mundo. O cachorro, o porteiro, cara, se você andar, aí eu vivo andando na rua, eu vejo ela andando na rua de vez em quando. Ela anda tudo a pé e falando com Deus e o mundo, pregando para Deus e o mundo. Quantos anos ela tem? 18? Não. Ela é nova no Evangelho? Não. Por que ela não parou ainda? Pergunta para ela. Porque quem conhece, quem convive com ela, com seu Hervaço, um homem igual o seu Hervaço, que já está numa idade avançada, desculpa, você já está velhinho, né? Velhinho, mas é gente boa. Uma vez a gente estava num discipulado na casa dele, e eu não lembro em que parte do estudo ele falou, gente, vontade de chorar, ele fala, eu amo muito a minha igreja. Como a dona Vânia. Gente, os dois estão presentes no culto. Quantas pessoas faltaram hoje no culto? Você sabe, não precisa dizer o nome. Qual o motivo? Eu não sei. Olha para a idade da dona Vânia, olha para a idade do seu Hervaço. Olha, não é só para a idade, olha para as implicações, porque eles e os parentes deles sabem, para eles estarem aqui. Sabe por que eles estão aqui? Porque eles são obrigados? Porque eles mantêm um relacionamento saudável com Deus. São pessoas que gastam tempo orando e lendo as Escrituras. São pessoas que, quando têm o tempo sobrando, estão falando de Deus para outras pessoas. Então, nós só bebemos água no domingo? Eu quero finalizar. Dá para soltar o vídeo lá do YouTube? Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Alguns aqui já devem ter visto. Quem estava na escola dominical hoje de manhã, eu já dei um spoiler dele, que eu falei dele. E vocês vão entender o porquê que eu vou passar esse vídeo. Que ele tem algo que vai nos falar muito perante isso que a gente está falando aqui hoje, sobre nos manter saudável em um relacionamento com Deus. Essas coisas ao vivo, sempre dá um... Então, esse chamado externo que é feito pela igreja, pela pregação do evangelho, ele pode e tem sido e será resistido. As pessoas resistem a isso aí, a esse chamado externo. Mas tem o chamado interno do Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo vai lá no coração do eleito e muda aquela chavezinha lá. Abre o entendimento, os olhos da pessoa, e a pessoa é irresistivelmente, de livre vontade, atraída à pessoa maravilhosa de Cristo Jesus.
Esse chamado interno, ele é irresistível. E ele vem no tempo de Deus. Eu fui criado na igreja evangélica presbiteriana, já falei isso aqui, então me suportem mais uma vez. Aos 16 anos, não é? Depois de ter passado minha vida toda na igreja, vida toda não, até os 16 anos, né? Cantava no coral, participava de discussões bíblicas, namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso, né? Namorei a filha do pastor e tudo, mas não era minha ainda não, isso foi depois. Mas aos 16 anos de idade desconexão emocional, não queria saber de igreja, vazei junto com um grupo de jovens, a gente vivia, a banda voou, né, como a gente diz lá no Brasil. Vivia uma vida muito longe de Deus, mas durante esse período eu não fiquei sem contato com a igreja. De vez em quando chegava um pastor, né, você é o Augusto, filho de Dona Betinha, doutor Nicodemo? Sim, sou eu. Se você não está mais na igreja? Não estou não. E a pessoa falava comigo, né? Queria me trazer de volta. Vários pastores estiveram, menos o pastor da minha igreja, mas outros, né, vieram me chamar. Eu me lembro de um acampamento de jovens, foi um dos primeiros acampamentos do Palavra da Vida, lá no Brasil, no interior de Pernambuco. E eu, na época, estava namorando a filha do pastor, não é? Eu estava fora da igreja, mas nós estávamos namorando assim mesmo, e ela disse, não, vá lá pro acampamento, participa, vai ser bom, tal, papai vai gostar, não sei o quê. Aí eu, no Opala, né, preparei o Opala, tal, fui lá, cheguei lá com um ronco, o bicho tinha um ronco, assim, um cano de escape aberto, né, cheguei fazendo boizinho, tal, cheguei lá. Quem pregou foi um missionário chamado Jorge Tais, e depois pregou um brasileiro chamado Vadislau Gomes, o Lau Gomes. E eu estava lá sentado e o Lau começou a falar. Lau tinha sido ateu, comunista, ele narrou a conversão dele e ele começou a falar do evangelho. À medida que ele ia falando, aí eu comecei a sentir, né? Epa, né? Tem alguma coisa acontecendo. Eu comecei a gostar daquilo ali, né? E chegou um momento assim que eu digo, eu vou me converter. E eu, para não me converter, eu me levantei e saí. Saí de lá, resisti, saí, fui lá para o campo de futebol, sentei lá no meio do campo de futebol, comecei a chorar. E aí o Jorge Tais veio conversar comigo, disse, Augusto, por que você, eu sei que você cresceu nisso, você conhece a verdade, se arrependa dos seus pecados, Deus está lhe chamando você. Eu disse, Jorge, eu não quero. Naquela mesma noite, peguei minha mala, joguei no Opala e fui embora. Resisti. E não foi só uma vez não, me lembro outra vez, a gente foi assistir o famoso Richard Wurmbrand, que trabalhou contrabandeando Bíblias para a Rússia. Ele veio no estádio lá em Recife, muitos jovens foram lá, eu não sei com quem eu estava namorando, alguém me convenceu a ir lá, e eu fui lá no meio, e lá estava o cara pregando, falando, mesma coisa, me levantei, caí fora, não fiquei. Eu disse, não, eu não quero. Aos 23 anos de idade, fazendo a Universidade Federal de Pernambuco, empregado na prefeitura, minha família de classe média, meu Opala envenenado, já tinha uma motocicleta, sempre gostei, tinha uma namorada que eu era apaixonado por ela, comecei a sentir um vazio no meu coração. Eu tinha tudo o que um jovem poderia querer para ser feliz e realizado, mas começou a vir um vazio no meu coração, nada me satisfazia mais. E aí, apesar da minha criação evangélica, eu fui atrás de misticismo, sal grosso, espiritismo, alguma coisa que aliviasse a dor, que era uma faca enterrada no peito. Até que numa noite de setembro de 77, eu desisti da minha vida. Eu disse, não, eu não vou viver mais, eu vou acabar com a minha vida. Eu sabia que meu pai tinha uma .45 guardada no gaveteiro dele. Então, cheguei em casa com a moto, deixei a moto, subi, primeiro andar, onde estava o quarto dos meus pais. Eu morava num quartinho embaixo. Fui lá para o quarto dos meus pais, procurando a pistola. Tinha a ideia de dar um tiro realmente na minha cabeça. Quando entrei, minha mãe estava sentada na cama, lendo a Bíblia dela. Eu não esperava por aquilo. A mamãe estava lá. E ela viu eu chegar transtornado ali. Eu disse, meu filho, o que é que está acontecendo? Eu comecei a chorar. E ela disse, isso é coisa do diabo, vem cá, vamos orar, ore. E pela primeira vez na minha vida, eu senti, a porta se abriu, e eu elevei meu coração para Deus, e Jesus entrou a cavalo no meu coração, derrubando
tudo, saiu, entrou no meu coração. Quando eu acabei de orar, um peso de 200 quilos tinha saído das minhas costas há 42 anos, até o dia de hoje. Eu resisti. Amém. Augusto Nicodemos. Essa pregação dele é sobre a questão da graça irresistível. Mas você notou duas coisas nesse anúncio dele? Uma pessoa fraca querendo acabar com a própria vida, desistindo de tudo. E olha que ele vivia na igreja, hein? E por outro lado, o que tinha, gente? Uma pessoa, o que a mãe dele estava fazendo? Lendo as Escrituras. Não era cedo, isso era tarde da noite. E o que ela fala para o filho? Filho, isso é coisa do diabo, vamos orar. E ele se converte ali. Preste bem atenção. Olha, o que fez o coração de uma mãe abastecido pelas Escrituras e por uma vida de oração. Porque o Augusto estava com anemia espiritual, não estava alimentando o espírito dele, mas a mãe dele estava bem alimentada. E hoje nós temos uma pessoa, estava falando isso hoje na aula, que deve ter convertido através dele muitas e muitas pessoas. Hoje ele é uma pessoa... O que você vai falar do Augusto? Das suas pregações, o tanto que esse homem estuda. Olha como, né, Deus transforma a vida da gente. Mas você acha que hoje ele é o que ele é? Ele não se dedica às Escrituras, a estudar as Escrituras, a orar? E eu te faço a pergunta, você bebe água somente no domingo? Como é que está a sua hidratação espiritual? Foi dados avisos aqui, né, para que as crianças levem, né, garrafinha de água para ficarem sempre hidratadas. Meus irmãos, nós precisamos nos hidratar diariamente. Não uma vez ao dia, várias vezes. Todo tempo que você tiver disponível, ou aquele que você vai olhar uma rede social, separa um pouquinho mais e leia a Bíblia. Faça um plano com você mesmo, gente, com você mesmo, de ler a Bíblia toda. Gente, há tanto material bom disponível, tanto. Há tantas versões da Bíblia, umas mais fáceis, outras não de entender, mas, por favor, não deixe de fazer. Não deixe de se abastecer de coisas boas. Porque o mundo que a gente vive já está lotado de coisas negativas, então a gente precisa estar bem hidratado. O nosso espírito, para mantermos o nosso relacionamento com Deus mais íntimo. Amém? Eu espero que Deus abençoe muito a vida dos irmãos, tá? Semana que vem o pastor está de volta, nós teremos culto de Santa Ceia. Nós iremos orar pelos pedidos e depois estaremos encerrando o culto.